Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 9 do conteúdo Corpos rígidos, sistemas equivalentes de forças. Bem, nesta videoaula eu vou começar de fato a apresentar o momento de uma força em relação a um eixo. Na videoaula anterior eu comecei apresentando um pouco sobre esse tema, só que foi mais para mostrar uma pequena revisão sobre produto escalar. A partir desta videoaula, de fato, que a gente vai começar a estudar o momento de uma força em relação ao eixo. Mas como a gente precisava fazer uma pequena revisão de produto escalar, foi isso que eu apresentei na videoaula anterior para que a gente pudesse começar a estudar este tema. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Momento de uma força em relação a um eixo. Vamos considerar novamente uma força F que atua sobre um corpo rígido e o momento MO dessa força em relação a O, que está localizado na origem do sistema de coordenadas. Então a gente vai considerar o seguinte, a gente vai considerar essa força que atua em um determinado ponto A do corpo rígido, e essa força aplicada aqui em A, ela vai gerar um momento em relação a esse ponto O, que está na origem do sistema de coordenadas, x, y e z. Como é que a gente faz para calcular o momento dessa força em relação a um determinado eixo? Que aqui na figura eu marco esse eixo aqui, OA, OA não, perdão, OL. Como é que a gente faz para calcular esse momento M0 em relação ao eixo OL? É o que a gente vai ver nesta videoaula, tá certo? Então aqui a força F, aplicada em A, ela vai gerar um momento em O, MO, e eu quero saber como é que eu quero determinar, que é o que eu vou apresentar aqui, como é que faz para a gente determinar o momento aqui, dessa força F, que está representada aqui pelo vetor MO. Como é que a gente faz para determinar o momento dessa força em relação a um determinado eixo, que eu chamo aqui de OL, tá certo? Lembrando que esse eixo, como ele tem, ele vai passar aqui, pela origem OL, em relação a um eixo que passa pela origem do sistema de coordenadas, tá certo? Definimos o momento MOL de F em relação a OL como a projeção, a projeção de MO, no eixo OL, ou seja, como a projeção OC, do momento MO sobre o eixo OL. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, para a gente determinar o momento desta força, desta força F aqui, aplicada no ponto A em relação ao eixo OL, a gente determina primeiro o momento dessa força em relação ao ponto O, para em seguida calcular a projeção, para a gente determinar a projeção desse momento MO no eixo OL, Então a gente vai calcular a projeção OC, ou seja, a projeção de M0 no eixo OL, Como é que a gente faz isso? O momento em relação ao eixo através da origem é o que a gente quer determinar. Então, para isso, a gente vai precisar recorrer novamente ao vetor unitário, tá certo? Então, eu já mostrei nas videoaulas anteriores que para a gente determinar a projeção de um vetor sobre outro, a gente pode utilizar a operação de produto escalar. Então, para a gente calcular a projeção de MO em relação a esse eixo OL, o que é que a gente faz? Determina o vetor unitário aqui, lambda, e calcula o produto escalar, lambda escalar M0, o vetor M0, que aí quando a gente calcular, M0 vai ser dado pela definição de momento, por R vetor F, Então aqui, calculando esse produto misto, eu tenho aqui um produto escalar e um produto vetorial, a gente vai determinar a projeção de M0, de MO, perdão, no eixo OL, tá certo? E aí a gente vai conseguir determinar o momento de uma força em relação a um eixo que passa
pela origem, tá certo? Então, para determinar um momento em relação ao eixo que passa pela origem, né? Ou seja, através da origem, é só a gente determinar o vetor unitário do eixo que a gente quer calcular a projeção de M, né? E depois, com esse vetor unitário, calcular aqui o produto escalar, né? Do vetor unitário com o momento M0, né? Que é calculado pelo produto vetorial da força, né? Aplicada num determinado ponto, né? Pelos vetores da distância, né? Entre a origem e o ponto, né? Que está sendo aplicada a força, ou seja, R vetor F. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso, né? A gente vai calcular, a gente vai fazer a projeção através de um produto escalar, né? Do momento, né? Em um determinado eixo que a gente tem interesse em determinar esse momento, tá certo? Então vamos lá, ó. Fazendo a decomposição dessa figura, né? Para a gente observar aqui o significado físico, né? Do cálculo do momento de uma força em relação ao eixo, ó, vamos considerar o seguinte, né? Inicialmente eu tinha essa figura aqui, ó, né? O até A, né? De O até A eu tenho o vetor R, né? Em A eu tenho a força aplicada, né? E aqui eu tenho um momento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor essa força, né? Ó, em duas componentes, F1 e F2, né? Assim como eu vou decompor aqui, ó, o vetor R, né? Da origem até o ponto A em R1 e R2, tá certo? Então, aqui da figura, ó, R, né? Vai ser igual a R1 mais R2, certo? E F, né? F vai ser igual a F1 mais F2. Para a gente observar bem aqui o significado físico, né? Do momento em relação ao eixo, certo? Então aqui, ó, a decomposição de F1 e F2, a gente tem o seguinte, né? Ó, o livro sugere que essa divisão aqui, ó, de R, né? Essas projeções aqui, esses vetores, né? R1 e R2, eles são feitos da seguinte maneira, ó. O R1, né, vai estar aqui localizado, vai estar aqui sendo definido, né, do ponto O até o ponto Q, né? E o ponto Q, ó, está no mesmo plano do ponto A, tá certo? Então aqui, ó, P, Q e A, né, eles estão no mesmo plano P, tá certo? Então o R1 é o vetor posição, né? De O até Q, né? Ou seja, de O até o plano, e R2 vai representar o vetor posição, né? De Q até A, tá certo? Então aqui a gente tem, ó, dois vetores, R1 e R2, né? R1 mais R2 igual a R, que é o que a gente tinha anteriormente. E aqui as componentes aqui, ó, de F, né? Ó, esses vetores, a gente vai ter o seguinte, um paralelo ao plano, que é F2, né? E outro componente aqui perpendicular ao plano, chamado de F1, tá certo? Então aqui inicialmente a gente tinha R e F, né? Aqui a gente vai ter a mesma coisa, só que em vez de R e F eu vou trabalhar aqui, ó, com dois componentes, né? R1 e R2 e F1 e F2, tá certo? F2 paralelo ao plano, F1 perpendicular, né? R1 perpendicular ao plano e R2 paralelo ao plano, tá certo? Só para a gente observar bem o significado físico, né, do momento de uma força em relação a um determinado eixo. Então, expressando M ou L, né, na forma de um determinante, aqui, né, eu comentei na videoaula anterior que esse produto misto ele pode ser calculado, né, através de um determinante, né? Então, o cálculo do determinante fica assim, ó, lambda x, lambda y, lambda z, x, y, z, né, que são as coordenadas do ponto, fx, fy e fz, né? Então, o que significa, né, qual o significado físico do momento, né, dessa força em relação ao eixo OL? Vamos ver, ó. Voltando para a definição, né, como eu comentei anteriormente, né, eu tinha o seguinte aqui, ó, lambda escalar R vetor F, né, ó. Eu tenho lambda, né, aqui, ó, lambda aqui, ó, escalar, né, R
vetor F, né? Aqui, ó, R é igual a R1 mais R2 e F é igual a F1 mais F2, né? Então aqui, ó, eu só fiz a substituição, né? Lambda escalar. Aí abre colchetes aqui, R1 mais R2 vetor F1 mais F2, né? E aqui eu faço o que? Utilizando a propriedade distributiva, né? Do produto misto aqui, a gente vai ficar com lambda escalar R1 vetor F1 mais lambda escalar R2 vetor F2 mais lambda escalar R2 vetor F1 mais lambda escalar R2 F2, tá certo? Agora vamos observar bem aqui a figura, ó. Observando bem a figura, a gente tem o seguinte, né? R1 vetor F1, a gente sabe que R1 e F1 eles são paralelos, tá certo? Eu até esqueci de comentar, né? Ele está aqui perpendicular ao plano, né? E F1 é paralelo a OL, tá certo? Então tem essa consideração ainda que eu até acabei esquecendo de comentar. Então OL é paralelo a F1. Então logo R1 e F1 são paralelos, né? Se eles são paralelos, o produto vetorial dá zero, né? Por quê? Porque o ângulo entre eles é zero, né? E só lembrando, o produto vetorial vai levar em consideração o seno do ângulo formado entre eles, né? Então aqui, ó, vai ser zero, né? Lambda escalar R1 vetor F2, então vamos ver aqui, ó, R1 F2, beleza, né? Forma um ângulo aí de 90 graus, né? R1 F2. Porém, ó, o momento resultante aqui de R1 F2 vai ser o que? Vai formar um ângulo, ó, de 90 graus com o vetor unitário, né? Então, aplicando a regra da mão direita aí, ó, vocês vão ver o seguinte: R1 F2, né? Vai dar aqui, ó, né? O momento de R1 F2, né? Ó, vai dar assim, né? No plano R1 F2, beleza? E aqui, ó, esse vetor ele vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo OL, né? Ou seja, com o vetor lambda. Então, ó, como vai formar aqui um ângulo de 90 graus, né? Pela definição de produto escalar, né? Cosseno de 90 é zero. Então, esse produto escalar aqui, ó, também vai dar zero, tá certo? Agora, ó, R2 F1, a gente tem o seguinte: R2 F1 também vai gerar um momento aqui, ó, por aqui, né, ó, de acordo com a regra da mão direita, R2 F1 vai estar presente no plano aqui o momento resultante. Então, R2 vetor F1, né, vai aparecer aqui. Como forma também um ângulo de 90 graus com o eixo OL, né, cosseno de 90 é zero. Então, pela definição do produto escalar, esse produto escalar também vai ser zero. Então, ficamos apenas, ó, com MOL, que é igual a lambda escalar R2 F2, né? Então, vamos ver aqui, ó, R2 F2, o momento resultante vai dar aqui com a própria orientação do eixo, ó, né? Ou seja, com o eixo OL, né? Então, aqui é R2 F2, né? Vetor R2 vetor F2. Então, R2 vetor F2, ó, vai dar em cima de OL, né? Então, quando a gente calcular aqui o produto escalar, né? O ângulo entre R2 vetor F2 e OL é zero, né? Então, o cosseno de zero é 1, tá certo? Então, o resultado vai levar apenas em consideração, né, o produto misto de lambda escalar R2 F2, né? Que fisicamente significa o seguinte: o momento vetor aqui, né, ó, o momento MOL, a intensidade de MOL
de F, né, em relação ao L, mede a tendência da força F a imprimir ao corpo rígido um movimento de rotação em torno do eixo fixo OL, né? Então, esse momento calculado aí, ó, esse momento em relação ao eixo, ele vai medir a tendência do corpo rígido girar, a tendência, né, desse momento devido a essa força F, né, fazer com que o corpo rígido gire em torno desse eixo OL, tá certo? Ou seja, mede a tendência, né, dessa força de imprimir ao corpo rígido um movimento de rotação em torno do eixo fixo OL, tá certo, pessoal? E para encerrar, ó, podemos calcular o momento também, né, em relação a qualquer eixo, né, ou seja, a um eixo arbitrário, tá certo? Então, em vez de determinar o momento em relação a um eixo, né, que passa pela origem O, né, a gente pode calcular, por exemplo, em relação a um determinado eixo aqui, ó, BL, tá certo? Ou CL, tá certo? Então, a gente pode calcular, ó, o momento da força aplicada em A, né, em relação a esse eixo aqui, ó, BL, tá certo? Então, para isso, ó, a gente pega aqui um ponto, né, em cima da reta, e aí, baseado em qualquer outro ponto, a gente determina o que? O vetor unitário lambda, né, ó. E aí, novamente, para calcular a projeção, né, do momento em um determinado eixo, a gente aplica, né, a gente calcula através do produto escalar, né, de lambda vetor, o momento, né, ó, produto escalar, né, perdão, de lambda com o momento dessa força, né, em relação ao ponto B, tá certo? Que é igual ao produto misto aqui, ó, lambda escalar, né, RAB vetor F, tá certo? Então, RAB por quê? Porque a gente calcula aqui, ó, o momento dessa força, né, em relação a um ponto, que aqui ele escolhe B, né, o livro escolhe B, e depois a gente calcula a projeção desse momento em relação a esse eixo aqui, BL, tá certo? Então, a gente pode calcular, né, pelo determinante, como eu já apresentei anteriormente, né, lambda x, lambda y, lambda z, né? XAB é a coordenada x, né? De B até A, né? YAB é a coordenada y de B até A, e ZAB é a coordenada z de B até A, tá certo? Fx, Fy e Fz são as componentes de F, beleza? Deve-se notar que o resultado obtido é independente da escolha do ponto B sobre o eixo dado, né? Então, por exemplo, para calcular aqui, ó, o momento dessa força em relação a esse eixo aqui, ó, representado por essa reta L, né? Em vez de escolher o ponto B, eu poderia fazer em relação a esse ponto C, né? Então, calculando aqui o momento dessa força em relação ao eixo, vocês vão ter o mesmo resultado independentemente do ponto. Então, aqui, ó, MB, né? MBL é igual a MCL, tá certo? Que é igual a lambda, né, escalar MC, né, que é igual a lambda escalar R de A em relação a C vetor F. Beleza? Só colocando aqui os vetores, né? Beleza, pessoal? Então, eu posso calcular aqui, ó, o momento dessa força em relação ao eixo, né? Tanto através do ponto B como através do ponto C, né? O resultado vai ser sempre o mesmo. Então, sempre em relação ao eixo, então eu posso fazer o cálculo, né, do momento da força em relação a qualquer ponto desse eixo, né? Ou seja, eu poderia calcular aqui, ó, o momento dessa força, né, no corpo rígido em relação ao ponto C, beleza? Como está representado aqui abaixo. Então, o cálculo final, né, quando vocês fizerem o cálculo, vocês vão obter o mesmo resultado do momento no eixo, né? E aqui, MCL fica o seguinte, né? Determinante lambda x, lambda y, lambda z, né? Não muda.
porque o eixo é o mesmo, ou seja, o vetor unitário também vai ser o mesmo, né? Lambda z. Aqui, x de A em relação a C, y de A em relação a C e z de A em relação a C, né? E aqui, fx, fy e fz. Beleza, pessoal? Então é isso, né? É bem simples, é só a gente substituir direitinho aí todos os componentes dos vetores, né? Para calcular esse produto misto, consequentemente a gente consegue determinar a projeção do momento em um determinado eixo, beleza? Tanto que passa pela origem, né, ou um determinado eixo arbitrário, tá certo? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.